Seja bem-vindo ao podcast O Código do Conteúdo. Aqui você vai aprender todas as táticas, estratégias e segredos da produção de conteúdo e do marketing de conteúdo. Eu sou Pedro Mazetti Eu sou Rafael Vieira. e hoje eu quero falar com o Rafa sobre os principais erros da produção de conteúdo para negócios digitais e negócios locais, inclusive, também. Né? Mas antes disso, Rafa, eu quero que a gente aborde um pouquinho, vamos dar uma aterrissagem no... Para você, o que é produzir conteúdo? O que você define como produzir conteúdo? Pedro, ótima colocação, ótima pergunta, porque eu acho que muita gente faz sem ter os fundamentos, sem ter a base do que precisa ser feito. E muita gente acredita que produzir conteúdo é postar nas redes sociais. E não é, são duas coisas diferentes. Eu acredito que postar faz parte do processo de produzir conteúdo. Mas ele é só a ponta do iceberg, sabe? Ele é só o fim do processo. E muitas vezes o processo não passa pelas redes sociais. Ou seja, você produz conteúdo para outros canais, para outros meios. É só a gente observar quem eram os maiores criadores de conteúdo há anos atrás, pré-internet. Era a televisão. A televisão produzia muito conteúdo e ainda produz muito conteúdo, ainda faz-se muita coisa. Diariamente, sei lá, vamos pegar uma Globo da vida, a Globo produz conteúdo pra caramba. E a publicação do conteúdo, ela é só uma consequência disso. Vamos analisar um pouco a TV pra gente entender o que é produção de conteúdo. A Globo, ela produz o conteúdo dela. Ela produz conteúdo informativo, ela produz conteúdo de entretenimento, ela produz diversos conteúdo educacional, ela produz diversos tipos de conteúdo. E ela publica esse conteúdo como? Na grade de programação dela, certo? Mas não é um ato de publicar o conteúdo que faz com que o conteúdo seja produzido. Porque ela também faz conteúdo que ela não publica na grade de programação dela. Ela sei lá, solta um filme ou uma série. Então quer dizer que se a Globo não fizer um conteúdo para publicar na grade de programação, não é conteúdo. Ou então ela não está fazendo conteúdo, muito pelo contrário, sabe? Ao mesmo tempo, ela publica conteúdo que não necessariamente foi produzido para aquilo. É o que a gente chama de derivação de conteúdo. A gente vai chegar lá. Mas assim, ela publica conteúdo nas redes sociais, por exemplo, que não é um conteúdo que foi produzido para as redes sociais. Então, a gente precisa dissociar a produção de conteúdo da publicação de conteúdo. A produção é o ato criativo mesmo. É o ato de criar esse conteúdo, fazer com que ele exista. O que você vai fazer com esse conteúdo depois é que é a parte estratégica. E aí sim vem a publicação, vem a derivação, vem todo o resto. Mas a produção de conteúdo é esse processo de documentar a sua mensagem. Registrar a sua mensagem. Registrar o que você quer levar para as pessoas. E partindo desse princípio que eu expliquei que não necessariamente é algo para ser publicado nas redes sociais, você se preocupa muito mais nesse processo de documentar esse conteúdo, sabe? De registrar a sua mensagem, de materializar algo que você tem. Quando a gente fala de negócios locais, quando a gente fala de experts, né, empreendedores, profissionais liberais, eles têm muita coisa. Principalmente esse pessoal, profissional liberal, empreendedores, experts, eles têm muita coisa dentro deles. Afinal, as pessoas quando contratam, quando, entre aspas, compram uma pessoa como essa, ela compra a pessoa, ela compra o que a pessoa tem dentro dela. A grande sacada é você conseguir entregar isso. É você conseguir entregar o que você tem dentro para as pessoas através do conteúdo. Então, eu gosto de dissociar um pouco isso, porque muita gente fica preocupado em fazer um conteúdo publicável, fazer um conteúdo que vai bombar nas redes sociais. E aí eles acabam esquecendo da essência da criação de conteúdo, que é o conteúdo. É o que está dentro, sabe? É como um presente. É como um bolo. Imagina um bolo super decorado, com todas as técnicas de decoração de bolos que existem, mas que o recheio é de lama. De que adianta? O conteúdo tá ali dentro, não vale nada, entendeu? Então, olhando de uma forma puritana até, é a essência do que tá ali dentro. Para mim, isso é a produção de conteúdo. É você se preocupar única e exclusivamente com a essência do que tá ali dentro. Saquei. Então, dá a entender um pouco que a gente tem aí uma geração, vamos dizer assim, de produtores de conteúdo que tiveram agora acesso
que antes era exclusivo da TV, né? E hoje com a internet todo mundo em tese pode produzir. E aí agora a gente tem uma geração de, vamos dizer assim, escravos do algoritmo. Que você vê sobre isso? Cara, é... é muito interessante você colocar esse termo escravos do algoritmo, porque quando você entende como o algoritmo funciona, você percebe o quão inútil é isso. Por exemplo, o algoritmo das redes sociais, o que é o algoritmo para quem ouve as pessoas falarem, mas não tem noção? O algoritmo nada mais é do que um código de programação. Então não é uma pessoa, o senhor algoritmo. Você não vai chegar lá no Facebook e falar, ô seu algoritmo, tudo bom? Como é que o senhor tá? Tá bom? É a família, vai bem? Não, é uma série, na verdade, de códigos de programação que suprem o objetivo da empresa. Tanto é que as empresas que têm os melhores algoritmos hoje são as líderes de mercado. Ponto, acabou. E as empresas que não tinham isso, fatalmente foram engolidas. Qual é a função do algoritmo? Entregar o objetivo da empresa, certo? E quando a gente olha para... Vamos pegar o Meta, vamos pegar Facebook, certo. Instagram, essas duas redes principais, mas isso também funciona para outros canais, YouTube, Twitter, até o Twitter tá ficando muito refém do algoritmo. O que é o algoritmo? Ele é uma série de códigos que, nessas redes, Facebook e Instagram, tem o objetivo de fazer com que você permaneça ali dentro a maior parte do tempo e que você se sinta bem naquele ambiente. São esses os principais objetivos do algoritmo. Por que eles têm esse objetivo? Primeiro, porque se você permanecer o máximo de tempo possível na rede, acontecem duas coisas. Você não vai estar na rede do concorrente, né? Que bom. E 2, eu tenho mais tempo para te mostrar publicidade aqui dentro. E aí o segundo fator do algoritmo é, se você está num ambiente prazeroso, a neurolinguística, a neurociência explica que se eu te mostrar uma publicidade quando você está feliz, você tende a associar essa publicidade de uma forma positiva. Entendeu? Um exemplo clássico disso é a questão de acidentes. Provavelmente você lembra onde você estava em grandes acidentes da história. No 11 de setembro você provavelmente não vai lembrar, porque você não tem idade para isso. Uhum. Mas talvez você lembre onde você estava ou o que você estava fazendo quando você viu a notícia do acidente de Mariana. Talvez. E aí, geralmente, as pessoas elas associam aquele momento a algo ruim. Por exemplo, eu estava dirigindo, eu estava voltando do trabalho, se eu não me engano, e eu ouvi no rádio. E aí, assim, eu lembro daquele dia como um dia muito ruim na minha vida. Você entende? Que eu associei uma coisa que aconteceu... Afetou o seu dia inteiro... uma notícia, um fato. Ao mesmo tempo, a gente associa fatos positivos. Então, o objetivo do algoritmo é esse, é que você tenha uma boa experiência na rede, porque ao fato de você ter uma boa experiência na rede, eu te mostrar uma publicidade quando você está feliz, empolgado, alegre, esperançoso, que são sentimentos positivos, se eu te mostro uma publicidade nesse momento, as chances são que você vai associar essa publicidade com esse sentimento. Entendeu? Então o objetivo do algoritmo é esse. E aí, por que eu acho tosco as pessoas serem reféns do algoritmo? Porque o algoritmo é refém das pessoas. Olha que louco. O algoritmo é refém das pessoas. Por quê? Porque o objetivo do algoritmo é fazer com que você fique na rede o máximo de tempo e que você se sinta bem. Então, tudo o que ele faz depende de você. Depende do seu comportamento. E não o contrário. Não o seu comportamento depende do algoritmo. Então, vira uma reação em cadeia. Porque o algoritmo das redes sociais ele está ali para replicar o comportamento do usuário com base no que ele gosta. Então é por isso que, se você interage com um certo tipo de conteúdo, você tende a ver mais aquele tipo de conteúdo. Porque o algoritmo sabe, olha, o Pedro gosta desse tipo de conteúdo, então se eu mostrar mais desse tipo de conteúdo, duas coisas acontecem. Ele fica mais tempo na rede e ele se sente melhor. Entendeu? Então, não é sobre algoritmo, é sobre pessoas. Porque eu dependo do algoritmo, mas o algoritmo depende de pessoas. Então eu não dependo do algoritmo, eu dependo de pessoas. E quando você entende isso, você se preocupa com as pessoas. E principalmente num ambiente de micro-influência, eu acredito muito mais no poder do meu conteúdo de impactar uma ou duas pessoas do que
de impactar o algoritmo e aí o algoritmo levar o meu conteúdo para mais gente. Entende? Então, beleza, é interessante. É interessante eu seguir algumas boas práticas para que o meu conteúdo, para que o conteúdo que eu produza gere, agrade o algoritmo, digamos assim. É interessante isso, eu não acho isso uma coisa negativa. Só que isso não pode acontecer em detrimento do meu conteúdo, de mim. Entende? Isso não pode acontecer se para isso eu tiver que falar do que eu não gosto, ou fazer o que eu não gosto, ou fazer algo que fuja do meu perfil. Então, quando você entende essa relação do algoritmo com as pessoas, você não fica refém do algoritmo. Você usa ele como um guia. Cara, beleza. Recentemente, o Instagram soltou uma nota dizendo que vai ser publicado mais vídeo. Aliás, ele vai priorizar vídeos. O Instagram ele não é mais uma rede de fotos, né? E daqui a pouco, antes de acabar, eu volto. Tá. Depois que eu terminar, ele vai cortar para a câmera principal. Deixa eu voltar. Recentemente, por exemplo, o Instagram soltou uma nota soltou um vídeo falando que ele não era mais uma rede somente de fotos e ele ia priorizar muito mais vídeos. E todo mundo ficou, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Instagram? Mas o fato é que as pessoas sempre preferiram mais vídeo. É só você ver o consumo de TV no Brasil e o consumo de literatura e o consumo de jornal impresso. As pessoas sempre preferiram mais TV no Brasil. Não só no Brasil, é um comportamento do ser humano. Por que as pessoas preferem vídeo? Porque ele realça mais os sentidos das pessoas. Você está lidando com mais camadas de sentimento. Então, é natural você pensar que, se o algoritmo replica o que as pessoas gostam, e as pessoas gostam e sempre gostaram mais do vídeo, é natural que o algoritmo vá priorizar o vídeo. Isso quer dizer que pessoas não leem e por isso não adianta publicar texto? Não, não quer dizer isso. As pessoas leem, as pessoas gostam da leitura, mas elas sempre, historicamente, preferiram o vídeo. E olha que interessante, eu falo disso desde sempre. Eu devo ter vídeo meu de 2018 falando. As pessoas sempre preferiram o vídeo. E é por isso que o vídeo funciona tão bem. Vamos pegar isso aqui, o podcast, só pra gente terminar esse raciocínio. O podcast existe desde quando na internet? Desde, sei lá, tem 20 anos que existe podcast na internet, no mínimo. O podcast, na verdade, ele existe desde o lançamento do iPod. Mas eu acho que isso É por isso que chama podcast? Sim. Depois eu explico isso. Podcast, ele existe desde o lançamento do iPod. E só nos últimos anos ele se popularizou tanto. E parte dessa popularização tem a ver com o vídeo. Por quê? Porque as pessoas sempre preferiram vídeo. Então, quando você pega um formato que tem a sua relevância, mas consegue conectar ele com o vídeo, você leva esse formato mais longe. E é por isso, por exemplo, que a gente sempre recomenda as pessoas produzirem conteúdo em vídeo. Não porque o algoritmo prefere vídeo, mas porque as pessoas preferem vídeo. E se as pessoas preferem vídeo, eu vou fazer aquilo que as pessoas tendem a gostar mais. Se eu quiser ir mais longe, se eu quiser. E aí, tem aquela galera que não gosta de gravar vídeo. Não se dá bem com a câmera. Tanto faz. Não faça aquilo que você não faria naturalmente. Se você não é uma pessoa que gosta de gravar vídeo, não se sente bem, e você não tá a fim de combater isso, tudo bem. Não faça. Só que saiba que vai ter um grupo de pessoas que vai se interessar por isso e vai ter um grupo de pessoas que vai preferir o vídeo. Sabe? É aquela piada clássica de livro. O pessoal fala, eu vou esperar sair o filme. Por quê? Porque as pessoas preferem o vídeo. Ponto. Acabou. Então, Rafa, já que a gente não precisa, então, ser escravo de algoritmo, ser dependente vou fazer só conteúdo que o pessoal tá falando que dá certo, conteúdo que bomba, e eu tenho que voltar o meu olhar para pessoas. Como que eu posso, então, entender melhor as pessoas para conseguir produzir um conteúdo que vai impactar elas, independente de qualquer algoritmo? Cara, essa resposta ela tem dois caminhos. Para quem nunca fez nada, para quem tá começando do 0, 0, 0, 100% zero, o que não é a maioria das pessoas, para quem tá no zero existe um caminho. Mas eu vou começar para quem já tem alguma coisa.
O que é essa alguma coisa? Cara, se você é um empresário, um empreendedor, um profissional liberal, um expert, você já tem alguma coisa. Você já falou para pessoas. Você sabe daquilo que você tem, o que as pessoas se interessam. Você sabe quais são as sacadas, quais são os assuntos, sabe? Um arquiteto, ele com um pouco de autopercepção, ele consegue lembrar do seguinte, cara, eu lembro numa rodinha de amigos que eu tava falando um assunto e de repente todo mundo parou pra me escutar. É isso é autopercepção. A partir do momento que você tem alguma coisa, tente perceber isso. Tente perceber o que tem em você que atraiu as pessoas. É muito mais sobre o que tem em mim e atrai as pessoas do que sobre o que atrai as pessoas. Sabe? Porque se eu olho simplesmente para o que atrai as pessoas, eu vou estar olhando para um benchmarking. Ou seja, para uma referência geral do mercado. E aí eu posso chegar à conclusão que no meu mercado de gastronomia, as pessoas se atraem mais por um tipo de conteúdo específico. Ou por um assunto específico. E aí eu acabo fazendo aquilo. Só que aí não estou sendo eu. Eu estou sendo uma réplica do mercado e dos concorrentes e de tudo que acontece. Pode ser que dê certo, pode ser que eu esteja coerente comigo. Beleza. Mas eu sou muito mais você olhar para o que já tem em você que é interessante para as pessoas. Saca? Tem algo em você, tem assuntos que você fala, tem coisas que você vive, coisas que você diz, que já chamam a atenção das pessoas naturalmente. Tem perguntas que as pessoas sempre te fazem. Sabe? Se, geralmente, toda vez que eu converso com um cliente, eu escuto as mesmas 3 ou 4 perguntas, para cada pessoa que pergunta, tem 10, 15, 20, 50, 100 que não perguntam, mas que querem a mesma resposta. É por isso que caixinha de pergunta é um negócio que funciona tão bem na internet. E para mim é um dos grandes acertos do Instagram nos últimos anos. Por quê? Porque a pergunta de um é a resposta para vários. E às vezes a pessoa nem sabia que tinha aquela dúvida. Mas aquela resposta vale para ela. Entende? Então, isso nada mais é do que uma escuta ativa de você e da sua audiência pré-existente. Ah, Rafael, mas eu tô começando do zero no Instagram. Beleza, mas você já atendeu cliente na sua vida? Você já conversou com pessoas sobre a sua profissão, sobre a sua expertise, sobre o seu trabalho? Tente perceber o que te brilha, o que brilha os olhos das pessoas nesse sentido. O que chama a atenção delas? Olha para isso, sabe? E eu costumo indicar esse caminho, por quê? Porque o outro caminho é você fazer um estudo de persona. É você analisar o perfil do seu cliente ideal e o que pode ter ali, o que eles gostam de ouvir, o que eles não gostam de ouvir. Só que, como eu falei anteriormente aqui no episódio, se você é um profissional liberal, um especialista, um professor ou um empresário, etc., é sobre você. Sabe? É sobre o que você tem. Quantos arquitetos existem? Agora, quantos existem iguais a essa pessoa? Sabe? Que tenham essa vivência. Se eu olho para o público que quer consumir conteúdo de arquitetura, o conteúdo que surge, as ideias que surgirem a partir única e exclusivamente dessa análise, dessa observação, vão ser extremamente genéricas. Porque eu estou olhando um público genérico, eu tô sendo generalista, eu estou olhando um espectro de pessoas genéricas. E quando eu falo que a pessoa quer ouvir, principalmente quando eu estou começando do zero, eu corro o risco de não falar o que eu quero falar. Saca? Então, por que eu recomendo quem já tem alguma base, quem já tem algum nível de conhecimento, olhar primeiro para si e depois para a audiência? Porque se você fala daquilo que você já fala no seu dia a dia, fatalmente você vai atrair as pessoas. E, como a gente falou anteriormente, o algoritmo ele replica o comportamento das pessoas. E uma das coisas que o algoritmo faz muito bem, e todos eles fazem muito bem, de todas as redes, é uma coisa que a gente chama de lookalike, ou público semelhante. Eu olho o comportamento de uma pessoa, senhor algoritmo. O algoritmo, ele reconhece um padrão de comportamento de uma pessoa com 100 critérios, vamos supor. E uma outra pessoa tem
60 critérios parecidos com o da outra. Então são comportamentos semelhantes. Não é a mesma coisa. São comportamentos semelhantes. Mas naquele ponto de semelhança, o algoritmo ele reconhece o seguinte, cara, se essa pessoa e essa outra pessoa gostam de algo semelhante, eu já estou mostrando para uma pessoa A esse tipo de conteúdo, então eu vou mostrar para uma pessoa B. Pode ser que ela goste, porque ela tem um comportamento semelhante com a outra. E essa semelhança, esse comportamento semelhante, ele faz com que, se eu falo de um assunto que já é um assunto que as pessoas se atraem naturalmente, ou que as pessoas me perguntam naturalmente, eu vou atrair primeiro esse grupo, que já se atrai naturalmente, e depois pessoas semelhantes a ele. E aí eu vou criando uma base homogênea. Uma base de seguidores homogênea é extremamente importante na produção de conteúdo. Porque você vai falar das mesmas coisas para as mesmas pessoas. E aí que você se torna um especialista. E aí que as pessoas começam a lembrar de você por isso. Sabe? Então, para quem está começando, existem esses dois caminhos. Se você está começando do zero, 100% zero, pode ser que você olhe, faça um estudo de persona, faça um perfil de cliente ideal. Mas eu não recomendo você fazer isso. Eu recomendo você procurar aquilo que brilha aos olhos das pessoas quando você fala. Procurar aquele assunto sobre os quais as pessoas sempre lembram de você. É assim que surgiu eu falar de produção de conteúdo. Eu estava conversando com uma amiga, falando, uma pessoa que eu conheço do marketing há muitos anos, a Ana. Estava conversando com a Ana. E no meio da conversa ela falou assim, nossa, eu lembrei de você. Porque a gente está tendo que produzir um conteúdo do meu especialista e ele estava tendo dificuldade de frente para a câmera. E eu lembrei de você. E olha só, tinham 2 anos que eu não falava com ela. Só que, como que eu fiquei guardado na memória dela? Como uma pessoa de conteúdo. Um tempo depois, antes de fazer tudo que eu faço hoje, eu me candidatei, uns 2 anos atrás, para uma vaga como gestor de tráfego numa agência que já faturava múltiplos 7 dígitos. De um conhecido meu, do Rodrigo. E o Rodrigo falou assim, cara, eu não te vejo sendo gestor de tráfego. Eu te vejo fazendo outras coisas na agência e quando abrir uma vaga para alguma dessas outras coisas, eu vou te chamar. Mas eu não te vejo sendo gestor de tráfego. Eu te vejo cuidando de conteúdo, eu te vejo como um ótimo editor. Eu falei, cara, olha como as pessoas estão me vendo. Eu tô tentando falar de uma coisa, porque eu acho que é o que as pessoas querem. Só que quem me conhece, me reconhece de uma outra forma. Me reconhece como um cara de conteúdo. E aí eu parei e fui ver o que eu fiz nos últimos 3 anos de internet. Eu falei, cara, realmente, dá pra entender por que as pessoas me reconhecem como uma pessoa de conteúdo. Porque todas as vezes que eu falei de conteúdo, eu falei muito bem. Eu consegui ser muito coeso, eu consegui ajudar pessoas. Então, no final das contas, foda-se a persona. Eu tenho que falar do que eu quero falar. Eu tenho que falar do que tá dentro de mim. E fatalmente, falando do que tá dentro de mim, eu vou atrair as pessoas interessadas por isso. E fatalmente, atraindo pessoas interessadas por isso, e sendo repetitivo, sendo constante, sendo coerente com a minha verdade, eu vou atrair um público semelhante. E fatalmente, fazendo tudo isso, eu cresço, impacto mais gente e viro uma bola de neve positiva. Saquei. E, Rafa, a gente também comenta, o nosso foco aqui é o pessoal que trabalha nos bastidores dos especialistas. Como que quem está nos bastidores pode ajudar os especialistas a melhorarem a produção de conteúdo deles, ou até identificar erros que estejam acontecendo? Por exemplo, talvez o bastidor chega e o expert está totalmente escravo mesmo do algoritmo e ele fala, não vou produzir conteúdo assim porque isso aí não vai dar view, isso aí não vai me dar alcance, isso aí não tem chance de viralizar. Como é que o bastidor ele precisa lidar com esse tipo de situação? Cara, eu acho que um erro muito comum nesse cenário que você descreveu, de falar com o público de bastidores, é a pessoa dos bastidores que acha que ela tem que se preocupar demasiadamente com a produção de conteúdo. E é meio, talvez incoerente eu falar isso, porque eu sou uma pessoa que defende a produção de conteúdo. Mas eu acredito que quando se trata de um profissional de bastidores, a produção de conteúdo ela é só a ponta do iceberg. Volta para o que a gente falou no começo do episódio. A produção de conteúdo ela é só uma parte do processo. Existem várias outras camadas para que o teu expert se torne mais relevante
que você tem muito mais influência do que ele. E aí, a produção de conteúdo, ela vira... Não é um tanto faz, sabe? Mas é cara, eu prefiro 1000 vezes que meu expert faça o básico, com consistência, e me entregue material para eu trabalhar. Para eu trabalhar o que eu domino, que é fazer mais conteúdo sem gastar o tempo do meu expert. É postar o dobro, o triplo, 5 vezes mais conteúdo, partindo do mesmo conteúdo. Então, o cara do bastidor, nesse cenário de produção de conteúdo, o papel dele é muito mais soltar um pouco a rédea e achar um ponto em comum do conteúdo que o teu expert vai conseguir fazer e que ele vai conseguir ser frequente e que ele vai conseguir ser ele mesmo e que ele vai te entregar material para você trabalhar e replicar esse conteúdo. E aí, quando o profissional de bastidores, ele... Não é que ele larga a mão, mas quando o profissional de bastidores, ele não coloca mais importância do que a produção de conteúdo necessita, sabe? Tipo, dá o peso correto para as coisas. Quando o profissional de bastidores dá o peso correto para a produção de conteúdo, e eu acho que a maioria dos profissionais de bastidores pesa muito mais a mão do que a produção de conteúdo realmente merece, ele ganha tempo e sobra energia para ele dedicar para outras coisas que vão fazer aquele conteúdo ter um impacto muito maior, sabe? Então, quando você tem um processo de pensar num conteúdo e entregar para o expert ele produzir um bom conteúdo e ponto, colocando a energia correta naquilo, nem mais nem menos, o processo posterior a isso, a sequência disso, é onde você vai brilhar. É onde um profissional de bastidores brilha, do meu ponto de vista. Um bom profissional de bastidores, nessa área de conteúdo, ele pega um conteúdo que foi feito de forma pensada, mas que depende muito mais da energia do expert do que dele. Ele pega um conteúdo que foi entregue para ele pelo expert e ele faz 1000 coisas com isso. O que eu quero dizer com isso? Ele pega esse conteúdo, ele pega um vídeo que o expert gravou. Ele pega uma aula que o expert deu para os alunos dele. Concorda comigo que se você chega para o teu expert e fala assim, cara, dá uma aula para os teus alunos e grava esse material e me entrega. Você, enquanto profissional de bastidores, colocou uma energia muito pouca, muito baixa nisso e sobra tempo. Quando eu falo energia, é tempo. Sobra tempo para você se dedicar para outras coisas. Versus você ter que roteirizar uma parada e você ter que encaixar o expert num tipo de produção que não funciona para ele. Então, eu sei que o meu expert funciona muito bem dando aula. Cara, bota ele para dar uma aula para os alunos dele. Pega essa aula. Pega o arquivo dessa aula. A partir do momento que essa aula está na sua mão, é aí que você tem que brilhar. É aí que você tem que ter a capacidade, a habilidade de fazer essa aula virar 10 posts no Instagram. De fazer essa aula virar 3 vídeos para YouTube. De fazer essa aula virar 1 ou 2 artigos para blog. De fazer essa aula reverberar durante um mês. Só que a grande sacada não é passar um mês falando dessa aula. Lembra, observa o jogo de palavras. Não é passar um mês falando dessa aula. É fazer essa aula durar um mês de conteúdo. E aí, na semana seguinte ou na mesma semana, você vai fazer um outro tipo de conteúdo, partindo desse princípio. E aí, esse outro conteúdo também vai durar um mês. Na semana seguinte, outro conteúdo que vai ser replicado e vai durar um mês, 2 meses. Na semana seguinte, você grava 2 vídeos rápidos com o teu expert, que vão durar cada 1, 2 semanas, 3 semanas. Daqui 6 meses, você reaproveita e recicla esses conteúdos. E vira uma reação em cadeia. Você vai empilhando coisas que daqui a 1 ano o teu expert vai ter tanto conteúdo para ser distribuído e publicado e replicado e reciclado e recriado e refeito que ele não vai mais precisar se preocupar com conteúdo. Nem você vai precisar se preocupar em botar ele para fazer conteúdo. Por quê? Porque tem tanta coisa. Você tem, olha só. Você tem a reciclagem do conteúdo que foi feito 6 meses atrás. Você tem a derivação dos conteúdos dos últimos 6 meses, que você pode fazer um novo formato.
também é um tipo de reciclagem. Você tem ideias que partiram desses conteúdos. Então, tem um trecho de um vídeo que deu super certo no Reels. Daqui 6 meses, daqui 3 meses, você pode fazer um vídeo, uma aula inteira, só falando desse ponto. E aí você joga uma lupa em cima de um ponto específico. E aí vão surgir 10, 15, 20 conteúdos que vão falar de coisas muito similares àquela que deu certo, mas com outra ótica. Então, a grande sacada disso é você conseguir empilhar esse conteúdo. E aí, com o tempo, é menos energia ainda colocada na produção de conteúdo. Por quê? Porque vão surgir ideias dos conteúdos que foram feitos. Porque vão surgir dúvidas dos conteúdos que foram feitos. E aí essas dúvidas, essas ideias virão novos conteúdos. Os conteúdos que já estão feitos e publicados podem ser repostados depois de um certo tempo. Podem ser reciclados depois de um certo tempo. Você pode simplesmente mudar o formato depois de um certo tempo. Você pode derivar outros materiais. Você pode derivar para outros canais. Sei lá, daqui a um ano surgiu um novo canal. Acredito que daqui a um ano, se surgir um novo canal de produção de conteúdo, eu não preciso mover uma palha para que todos os clientes para quem eu trabalho tenham conteúdo sendo produzidos naquele canal todo dia. Se for um canal que aceita áudio, vídeo, foto ou texto, eu não preciso mover uma palha. É o motivo pelo qual, por exemplo, uma rede como o Clubhouse morreu. Porque ele é uma produção de conteúdo que depende exclusivamente do teu tempo aqui e agora. Entendeu? Como rede de conteúdo, como um canal de conteúdo, isso é fatal. Entendeu? Mas, para um profissional de bastidores, eu acho que o jogo da produção de conteúdo ele é muito mais sobre colocar apenas a energia necessária na produção de conteúdo e investir o máximo da tua energia em expandir esse conteúdo, expandir o universo desse conteúdo. Leva ele para outros canais, leva ele em outros formatos, cria novos conteúdos a partir dele, deriva esse conteúdo sem gastar a energia do teu expert, muda o canal, muda o formato, é um conteúdo em vídeo, tira o áudio dele, posta em outro canal que seja muito bom em áudio, tira a ideia dele, cria um texto e bota num blog, esse blog vai ser buscado pelo Google, o teu expert vai ser encontrado por esse blog, depois vira uma teia de conteúdo. O profissional de bastidores, ele é a pessoa que cria essa teia de conteúdo. E não simplesmente um mega conteúdo, um super conteúdo, um tiro de canhão. Entendeu? Porque as chances são que se eu tiver um tiro, eu tenho muito mais chance de errar. Certo? Agora, se eu tenho 100, 200, 300 conteúdos por mês, de tamanhos diferentes, em canais diferentes, formatos diferentes, de pesos diferentes, de profundidades diferentes, eu só preciso acertar um ou dois na pessoa para ter mais relevância para ela do que eu tinha antes. E isso vira uma bola de neve. Entende? Entendo. E, Rafa, vamos aprofundar isso, vamos aumentar a relevância disso. Pro profissional de bastidores, quais são os benefícios diretos que ele vai ter se ele conseguir se tornar essa pessoa capaz de não só produzir o conteúdo do expert, mas sim pegar o conteúdo que o expert já produz e criar essa teia de conteúdo, expandir a voz dele e aumentar esse ecossistema todo. Cara, você tocou num ponto incrível, incrível, por quê? Porque eu vejo muito profissional de bastidores que cobra e que precifica e que desenha o seu trabalho única e exclusivamente em cima da produção do conteúdo. E qual é o problema disso? São duas coisas. Primeiro, a gente não acabou de chegar à conclusão de que, com o passar do tempo, se feito da forma correta, você precisa produzir cada vez menos conteúdo? Então você está fazendo um trabalho para um cliente e, com o passar do tempo, ele vai precisar cada vez menos de você. Como um modelo de negócio é fatal, certo? E além disso, no fim do dia, cara, o que importa é a quantidade de pontos de contato que você consegue ter com a audiência, que o teu expert consegue ter com a audiência. Então, o profissional de bastidores, quando ele consegue trabalhar esses pontos de contato, o que eu quero dizer com isso? O profissional de bastidores, quando ele consegue tecer essa teia em que
de 20, 30 conteúdos, o expert vai se conectar com a audiência em 1 ou 2, 3, e essa audiência com o tempo vai se conectar com mais 2, 3, e isso vai virando uma bola de neve, o personagem de bastidores, quando ele consegue desenhar essa teia, primeiro que ele fica mais relevante ao longo do tempo, ao invés de menos relevante ao longo do tempo. A pessoa que quando se dedica só à produção de conteúdo, a gente acabou de chegar à conclusão de que ela fica menos relevante ao longo do tempo. Por quê? Porque você vai precisar produzir cada vez menos conteúdo. Concorda? Se eu tenho 2 pessoas na minha equipe, vamos supor que eu tenho uma equipe, eu sou um especialista, eu tenho uma equipe de 2 pessoas. Uma delas só produz o meu conteúdo. Ela tem um baita equipamento de vídeo e ela grava o meu conteúdo. E a outra pessoa só replica esse conteúdo. Só pega esse conteúdo que foi feito pela primeira pessoa e faz novos formatos, faz mais conteúdo. Tudo isso que a gente falou anteriormente. Você concorda que a primeira pessoa só perde relevância ao longo do tempo, enquanto a segunda pessoa só ganha relevância ao longo do tempo? Porque quanto mais conteúdo eu faço, mais trabalho de derivação, de fatiamento, de edição, de replicação, de reciclagem eu tenho. Quanto mais trabalho de derivação, fatiamento, reciclagem, criação eu tenho, menos eu preciso produzir conteúdo. Então, para um profissional de bastidores, qual vaga você prefere? Aquela que você só perde relevância ao longo do tempo ou aquela que você só ganha relevância ao longo do tempo? Sabe? Além disso, você começa a entrar num jogo estratégico. O profissional estratégico é a 4ª camada do processo. Né? Primeiro, ele vira um profissional simplesmente de criação. Tá? Depois, ele vira um profissional de pós-produção. Depois, ele começa a virar um profissional de ideação. Ou seja, que trabalha as ideias do conteúdo. A gente acabou de chegar a essa conclusão. O cara, quando está trabalhando nos bastidores replicando o conteúdo, ele também ganha capacidade de gerar ideias para o conteúdo. Certo? E depois de um tempo nesse ambiente de ideação, de ajudar a pensar no conteúdo, entregar conteúdo para o expert pronto para o expert só produzir. E olha só, entregar conteúdo pronto para o expert só produzir. Ou seja, você não precisa nem produzir para ele. Você só vai entregar pronto, ele produz e depois você trabalha. Para quem gosta de ficar nos bastidores atrás do computador, cara, é incrível. Incrível, porque eu não sei lá, eu sou apaixonado por isso, porque eu não preciso. Na maioria das vezes eu pago para pensar. Eu pago para pensar no que você tem que falar. Eu acho isso incrível. E aí, depois que você está nesse ambiente da ideação, você começa a entrar na estratégia. Porque você tem tanta capacidade de gerar novas ideias, novos conteúdos que performam bem, que você começa a entender, cara, qual é o objetivo desse conteúdo? É um objetivo de vendas? É um objetivo de, não, a gente não está no período de tantas vendas, a gente está no período mais de fortalecer a marca, de crescer a marca do expert. E aí você entra no jogo estratégico. E essa evolução faz com que você se torne cada vez mais indispensável para o teu expert. Você se torna substituível, o que é ótimo, é incrível. A gente pode ter um episódio só falando sobre isso. Por que é incrível você se tornar substituível? Porque você pode crescer. Você entra como editor. Isso é muito interessante falar, porque a pessoa que vai editar esse vídeo está entrando agora na empresa. E aí... Não vai ser eu. Não vai ser você. Ô, bênção. E aí, você entra como editor. Só que qual é o próximo degrau que você quer galgar? Para você chegar no próximo nível, você precisa ser substituível. Porque eu preciso colocar alguém no teu lugar. E por aí vai. Só que você fica, ao mesmo tempo, substituível para ir para o próximo nível, só que indispensável. Por quê? Porque cada vez mais você manja tanto do conteúdo do teu cliente, é por isso que eu falo para as pessoas trabalhando com poucos clientes, que você começa a entrar no jogo estratégico. E aí, quando você começa a entrar no jogo estratégico, você passa a ter mais participação no resultado. E aqui tá a chave. Quando você tem participação no resultado, você tem mais participação nos lucros. Quando você tem mais participação nos resultados, você tem mais participação nos lucros. Por quê? Porque o seu trabalho influencia diretamente nas vendas. Então, benefícios para um profissional de bastidores. Você se torna mais necessário e relevante.
ao longo do tempo, ao invés de o contrário. A gente chegou a essa conclusão aqui. Você se torna substituível, ou seja, você pode crescer no projeto, certo? Porque você paga para pensar. Quanto mais você crescer, mais você é pago para pensar e menos para executar. Certo? Então você também começa a criar uma rede de um time, pessoas que trabalham com você. Aí vem uma questão pessoal, eu acho isso incrível, que você gera novas oportunidades, você movimenta a economia, cara. Olha que louco. E o teu caminho é em direção ao impacto no resultado, em vendas. Certo? Quanto mais no nível estratégico você conseguir jogar, mais impacto você vai ter nas vendas. De repente você dá uma ideia de um tipo de conteúdo que o teu expert vai aceitar, porque você já está num ambiente de poder fazer isso, e isso gera um impacto grande nas vendas. Você passa a ter mais relevância, você passa a poder ganhar mais, você passa a poder cobrar mais. Você ainda não, estou dando um exemplo. Tá? Então eu acredito que o jogo é esse. O jogo é um relacionamento de longo prazo, cara. O profissional de bastidores, ele tem que entrar no jogo pensando no longo prazo. Ele tem que entrar no jogo pensando em criar um relacionamento onde ele vai ser sócio do cara. Talvez isso demore 5 anos, talvez isso nunca aconteça, mas a mentalidade tem que ser essa. Sabe? Tem que ser essa. Porque aí você faz o que tem que ser feito. Você causa o impacto que tem que causar na produção de conteúdo. E principalmente em levar esse conteúdo para frente, em fazer mais conteúdo a partir disso. Rafa, se tivesse uma coisa do que a gente falou aqui hoje, que a pessoa não pode esquecer nunca, pro resto da vida dela, o que teria que ser? Produção de conteúdo é para pessoas. É de pessoas para pessoas. Não importa se você é um profissional liberal, se você é um negócio local, se você é um professor, um especialista, não importa. É de pessoas para pessoas. E, sabendo disso, você tem que entender o que as pessoas mais gostam em você, que você pode entregar para elas. A partir disso, você começa a criar. Mas mais importante do que criar, você começa a distribuir, a espalhar essa mensagem. É espalhar mesmo. Sabe? Eu acredito que essa é a base do rolê. É você entender que produção de conteúdo é de pessoas para pessoas e que mais importante do que você criar é você espalhar isso. Você pediu uma coisa, eu dei duas, mas é porque eu acho que são duas coisas muito basais, muito fundamentais. E se você, enquanto profissional de bastidores, tiver que focar em alguma coisa, foque em espalhar isso. Domine essa habilidade de pulverizar o conteúdo, sabe? É isso. Essa parada do pulverizar é super interessante, porque você consegue entender que se você pega um material que precisa ser pulverizado e você aplica ele concentrado, concorda que vai dar merda? Pegou a ideia? Você concorda que se você pega um vermífugo, um fungicida de planta, para matar os fungos de uma planta, que tem que pulverizar e espalhar ele pela planta, e você joga ele concentrado num único ponto, você concorda que vai dar merda? Vai acontecer duas coisas. Aquele ponto da planta provavelmente vai morrer, ou a planta toda vai morrer, dependendo de onde você aplica, e os fungos vão estar lá de boa. Porque você não pulverizou algo que deveria ser pulverizado. Eu acredito nisso. O conteúdo ele tem que ser pulverizado. Tem que ser espalhado. Então, enquanto profissional de bastidores, foque em dominar essa pulverização, dominar essa distribuição. Porque a produção de conteúdo depende muito mais do expert. A gente chegou a essa conclusão aqui. Então eu acho que é por aí. Saquei, temos um ótimo episódio hoje então. Deixa o seu like se você gostou, se acompanhou a gente até aqui agora. Lembra sempre de compartilhar esse podcast com um amigo seu que também gosta de produção de conteúdo, que é um social media, que trabalha como profissional e que quer melhorar, quer ganhar mais, quer começar a evoluir na carreira dele. Mais algum comentário, Rafa? Não, é isso. Se você gostou, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Se ficou alguma dúvida, me procura nas redes sociais. Eu vou adorar resolver essa dúvida com você. E é isso. Até o próximo episódio.